Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que você está? Nessa manhã eu quero compartilhar com você o último estudo sobre ego e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. É uma mensagem forte, impactante e muito resolutiva para nós. O texto está em Esté capítulo 6, versículos de 6 a 10 e o tema do devocional dessa manhã é: Deus jamais permite a vontade do ego prevalecer a sua vontade. Senhor, eu te agradeço por essa manhã e eu te peço nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor cuide de nós, nos dê direcionamento, proteção, que o Senhor nos ajude a sermos parecidos com teu Filho, que o Senhor derrame sobre nossa vida a tua graça e eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco. Peço, Pai, que o Senhor fale tremendamente a nós, que o Senhor nos ajude a sermos melhores, que o Senhor quebrante o nosso coração, tire o nosso ego, meu Pai. Administra em nós a Tua vontade e nos faz sermos mulheres que Te agradam e perdoa as nossas falhas, os nossos erros, perdoa porque a gente muitas vezes não glorifica o Teu nome, a gente não dá testemunho, mas eu peço em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, purifica o nosso coração e nos dá a direção que precisamos. Essa é a nossa oração, é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto fala assim: Amã entrou e o rei lhe disse: Eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: Quem será esse homem a quem um rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Mulher, desculpe interromper, mas essa é por uma boa causa. O segundo lote do super encontro vira no dia 4. Você já garantiu seu ingresso? Não vai perder, hein? Já tá aí virando, agora no final de semana, hein? O preço muda e o evento vai ser transformador. Agora, bora continuar com o devocional, que tem muita coisa boa ainda por vir. Depois que ele leve um homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: Vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio, não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Esse texto é tão interessante porque se você não entendeu, eu vou explicar rapidinho. Amã era aquele homem ruim, com ego pior ainda, e que prejudicou não só Mordecai como todos os judeus daquela época. E não sei se você se lembra, mas Mordecai livrou a vida do rei da morte e o rei anotou esse gesto de Mordecai no caderno, mas nunca foi grato de fato a ele por isso, nunca fez nada para ele por conta disso. E aí um belo dia o rei não consegue dormir e se lembra disso e pensa: poxa, eu não fiz nada para Mordecai, eu quero fazer alguma coisa por ele, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E a Bíblia diz que o rei chama Amã e pergunta a Amã, como quem não quer nada, o que ele, rei, deveria fazer para honrar um homem que ele não honrou, mas que ele quer honrar. E aí Amã, com ego muito inflado, crente e abafando que esse homem que o rei queria honrar era ele mesmo, era o próprio Amã. E Amã começa a dizer: faça isso, faça aquilo, pegue um cavalo, pegue roupas, saia pela praça, dizendo que este é o rei, é o homem a quem o rei quer honrar. E aí o rei diz: tá certo, perfeito, faça tudo isso com Mordecai. O homem que ele estava morrendo de ódio, o homem pelo qual ele resolveu escrever um decreto de matar todos os judeus. Por que eu estou trazendo esse texto para você? Porque Deus, ele nunca deixa o ego prevalecer. Deus nunca deixa a vontade do homem prevalecer. A menos que a vontade do homem seja a própria vontade de Deus também naquele contexto. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, nós fazemos de todo jeito, nós desejamos que seja, enfim. Mas Deus, ele é muito claro
ele é muito justo e ele nunca vai deixar a vontade do ego prevalecer, a nossa vontade prevalecer. Amã, ele estava maquinando tudo pelo seu próprio ego. Tudo que Amã queria era para o seu próprio ego, para o seu próprio prazer, quando na verdade Deus não compactua com essa intenção. Talvez hoje você esteja aí desejando várias coisas na sua vida, seja na área profissional, financeira, espiritual, amorosa, mas você quer tudo para a sua vontade, para o seu próprio prazer. E Deus, ele não age dessa forma. Ele não é aquele Deus que faz as coisas pelo nosso próprio prazer e ego. Muito pelo contrário, ele é aquele que faz prevalecer a sua vontade sobre nós, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida, para que outras pessoas conheçam ele, porque tudo é para ele, tudo é por conta dele, tudo é por ele. É nisso que se resume nossa vida. E toda vez que nós não conseguimos agir dessa forma, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos dos planos de Deus e afastamos pessoas do propósito de Deus. Eu quero que você entenda que Deus é aquele que cuida de nós em todo o tempo, Ele é aquele que sara nossas feridas e dores, e Ele nunca deixa a vontade do ego prevalecer. E eu quero que você entenda que Deus, Ele quer usar a nossa vida como forma de abençoar, impactar outras pessoas. Ele usa a nossa vida para que outras pessoas conheçam Ele. E toda vez que você deixa o seu ego falar mais alto, toda vez que você deixa as coisas mais afloradas, você dá espaço para a carne, para o inimigo agir na sua vida, e você coloca Deus no canto. Só que Deus é aquele que muitas vezes permite coisas, permite você ir pelo seu ego, permite. Ele fez isso com Amã, ele permitiu. Amã, Amã, vai botar um decreto? Bote. Vai dizer que os judeus vão morrer? Faça. Ele vai deixando. Para quê? Para que a queda do ego seja muito maior. É isso que acontece. Então, se hoje você está tomando decisões por ego, se você está quebrando relações por ego, se você está sonhando com coisas grandes por ego, saiba de uma coisa: Deus não vai deixar o ego prevalecer a sua vontade. Então, se hoje você já está tendo esse entendimento, reaja de forma contrária ao seu ego. Peça a Deus que te oriente, que te dê capacitação e direção para que você haja da melhor forma, porque eu creio que é isso que Ele quer. Amém? Que Ele te abençoe nessa manhã. Que com a vida e com o final trágico de Amã, porque eu parei aí só na história do Mordecai sendo honrado, que é assim que Deus faz. Amã morre, ele é enforcado, né? Ele morre na própria forca que preparou para Mordecai, porque é isso que acontece quando nós nos distanciamos de Deus e deixamos que o nosso ego, que as nossas decisões, que tudo que seja para nós e por nós prevaleça. Deus diz: não, toda vez que você quer prevalecer a minha vontade, toda vez que você quer ser maior do que eu, você morre. Porque isso é impossível. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles quiseram ser maior do que Deus e eles morreram para aquela vida prazerosa e feliz que eles tinham, e eles começaram a ter dificuldades e problemas que eles não precisariam ter. Esse é o final de quem quer estar acima de Deus, de quem quer ter mais autonomia e liberdade para fazer o que bem entender, deixando Deus de segundo plano. Não é isso que Ele quer para nós, não é isso que a gente deve buscar. Então, que com essa história de Amã a gente aprenda que precisamos deixar Deus ser o nosso guia de decisão. Ele não pode ser menor do que o nosso ego. Muito pelo contrário, o nosso ego tem que ser um pouquinho de cada vez morto dentro de nós, tá? Que Deus te abençoe, que Ele te faça reconhecer erros, que isso é justo, isso é bíblico e isso é uma pisada na cabeça do ego, que Ele te faça tomar decisões com maior sabedoria, por mais difíceis que elas sejam. Por quê? Porque isso é uma pisada na cabeça do ego. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, um excelente feriado para você.
Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.